pessoal, o Brasil, como é que era o processo de industrialização no Brasil? Primeiro a gente tem que recapitular, né? O que é um processo de industrialização, né? Alguém lembra o que é industrialização? O que seria? Para que serve? Alguém lembra? O que seria esse negócio de industrialização? O nome já diz, né? Essa industrialização tem indústria, né, no meio. Então, industrialização é construir indústrias, né? Tem indústrias no país, certo? A industrialização brasileira, como a gente estava falando anteriormente, né, no caso, é um processo que começou tardio, né? O Márcio falou lá em 1929. E lá nos Estados Unidos, no Reino Unido e depois na Europa, foi lá no século XVII, né, século XVIII, com a Revolução Industrial, e aqui só começa no século XX. Mas por quê? Por que no Brasil esse processo começou tão atrasado? Certo? Primeiro tem alguns motivos, né? Tem alguns motivos. Até 1888, se vocês lembram das aulas do Tiago, o que o Brasil era, pessoal? Até a Dom Pedro, né, lá gritar lá no... Colônia. Era uma colônia, né? Então, deixa eu ligar aqui novamente. Então, o Brasil era colônia, né, de Portugal. Deixa eu ligar aqui novamente que eu fechei o... Eita, meu irmão, agora eu tô lembrando mais de nada como é que faz aqui. Vou iniciar aqui. Pronto. Então, pessoal, o Brasil, até lá o Dom Pedro gritar lá a independência, né? O Brasil era colônia, né? O Brasil era colônia de Portugal, né? Então, como é que era o Brasil antes da industrialização, né? Antes do Brasil começar a ter indústrias. O Brasil, ele era colônia, né? Existia o Pacto Colonial. Vocês lembram lá o que é o Pacto Colonial que o Tiago falou? Que o Brasil só poderia vender produtos agrários, certo? O Brasil só poderia ter isso, vender produtos agrários para outros países, né? No caso, para Portugal, né? Era uma economia que era voltada para o alimento, né? Para o agronegócio. Não seria nem agronegócio ainda, mas seria voltada para o agro. Então, o Brasil ele se especializou em vender cana-de-açúcar, borracha, certo? O charque, o café. Então, o Brasil, até o século XIX, enquanto colônia e depois enquanto império, era voltado totalmente para essas economias. Era vender cana-de-açúcar, vender borracha, vender as drogas do sertão, né? Vender charque e vender o café. Então, os principais produtos que o Brasil exportava era principalmente o café, certo? E isso tornou o Brasil uma elite agrícola, certo? Era uma elite que ficava principalmente lá em São Paulo, que eram chamados, acho que o Tiago também já falou para vocês, sobre os barões do café. Vocês já ouviram esse termo, barões do café? Alguém já ouviu falar? Tem muito em novela. Yeah. Tem aquelas novela italiana, né? Tem lá os cafezais e tal. Ali representa muito o que era o Brasil no século XIX. E no Brasil tinha a mão de obra escrava, né? Que não tinha um mercado consumidor e também não tinha uma mão de obra qualificada para trabalhar em indústria. Como o Brasil era um país literalmente agrário, só vendia produtos agrários, né? Borracha, café, charque, não tinha uma mão de obra, porque a mão de obra que existia era a mão de obra escrava, né? Era a mão de obra que trabalhava na agricultura, trabalhava nas fazendas.
Então não eram pessoas que eram capacitadas para estar trabalhando com máquinas, né? Então o Brasil era mais ou menos isso. O passado da colonização brasileira era a política colonial, certo? Era a política colonial, que era imposto pela metrópole, né? A metrópole dos Estados, a metrópole Portugal e a colônia o Brasil. Aí a economia sempre foi baseada nesses gêneros agrícolas, né? Era uma elite econômica que era sempre baseada principalmente na venda do café na região sudeste, que era o produto que era mais vendido. E uma prova disso foi a manutenção da mão de obra escrava, que foi até 1888, né? Que também era um empecilho na modernização, porque, como vocês viram com o Tiago também, a mão de obra escrava não tinha dinheiro para comprar produtos, né? Lembra lá do capitalismo? Você precisa lucrar e tal. E como é que você vai lucrar se uma mão de obra escrava não tem dinheiro para isso, né? A mão de obra escrava, como o nome mesmo já diz, você é uma propriedade de uma pessoa, você não recebe nada para isso, para consumir, certo? Então o Brasil era basicamente isso. A base da industrialização brasileira, a base para ter a industrialização brasileira era o café, certo? Quais eram as vantagens do café? Era um produto que era altamente valorizado, certo? O café era altamente valorizado no mercado internacional, então era o principal produto que o Brasil vendia até o século XX, né? Tinha excelentes condições naturais, né? A região sudeste era um ótimo local é um ótimo local ainda até hoje, né? Para o plantio de café, porque lá é plano, lá você consegue utilizar máquinas pesadas para fazer a colheita mais rápido, lá tem uma estação de chuva boa, então tem todas as condições favoráveis, né? Para o café. O clima de lá também favorece para o plantio do café. E lá também e nessa época também tinha a manutenção da ordem social, né? Onde tinha as grandes propriedades de terra, que era o que eu falei para vocês, onde existiam os barões do café, né? Que eram as pessoas que mandavam literalmente no Brasil, eram os grandes donos desses cafezais. A monocultura, né? Porque só tinha café, só tinha uma cultura. E inicialmente era com a mão de obra escrava, né? Que tratava desses cafezais. Aí a atividade de cafeicultora vai criar as bases para o processo industrial no Brasil, certo? Com o tempo, depois da escravidão, a mão de obra ela vai começar a ser assalariada e depois qualificada, vai começar a ter esse mercado consumidor, né, no Brasil, vai estimular o crescimento urbano e a formação de uma classe média, vão começar a acumular capitais. Então, como é que funciona? Toda a base do mercado consumidor e do capitalismo em si, né, porque está entrelaçado, está na região sudeste. É na região sudeste que é concentrada a maioria das riquezas no Brasil, porque é lá onde principalmente vai florescer o mercado do café. O café, como vocês viram, é altamente valorizado no Brasil, no exterior, e a partir disso é que vai começar a cidade, principalmente a cidade de São Paulo, a crescer. Por que a cidade de São Paulo é uma das cidades mais ricas do Brasil, pessoal? É justamente a partir dessa época. Os grandes proprietários de terra, os barões do café, vão começar a prosperar, vão começar a acumular dinheiro, a acumular capitais, e nisso eles vão também investindo na estrutura da cidade, certo? É São Paulo que é onde vai ter os primeiros automóveis, é onde vão ter as primeiras estradas, energia elétrica, toda a estrutura necessária para você ter uma industrialização vai estar localizada na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Porque era lá onde o dinheiro rolava, principalmente pelo café. Então, se era onde o dinheiro rolava lá era um local mais propício para você modernizar a cidade, certo? Era um local mais propício. Olha a diferença do que era Fortaleza no início do século XX para São Paulo, certo? Era uma diferença muito grande, principalmente devido a esse fator, o produto. Então, é o café. Então, se perguntarem qual foi o produto que iniciou a industrialização no Brasil, qual foi o principal produto? Foi o café, certo?
Porque é a partir do café, onde vai existir os barões do café, que são os grandes fazendeiros, né? Eram os que tinham esse dinheiro, eram os que concentravam esse dinheiro, e a partir desse dinheiro eles iam melhorando a estrutura da cidade, não só os barões do café, mas no governo em si, né? É por isso que São Paulo se destaca tanto do resto do Brasil, porque era lá onde era concentrada a riqueza do Brasil. Era mais ou menos assim, ó. O Brasil era como se tivesse alguns pequenos produtos, né, chamado de arquipélago econômico. No norte, o produto que se destacava era a borracha, certo? A extração da borracha. No nordeste, é a cana-de-açúcar. No sudeste, o café. E na região sul, era o charque. Só que dentre todos esses produtos aqui, o café aqui na região sudeste era o que sobressaía, certo? Apesar da cana-de-açúcar já teve mais importância, principalmente no Brasil colônia, né, em Pernambuco, mas aqui, no final do século XIX, início do século XX, o café era o principal produto exportador do Brasil, certo? Era aqui que os barões do café acumulavam capitais. O café, né? Aí São Paulo ele vai se tornar o centro econômico e financeiro do país, certo? Devido à urbanização também, né? A industrialização sempre traz a urbanização, mas aqui a urbanização ela ainda é bem simples, certo? Ela é bem inexpressiva. A urbanização mesmo em São Paulo só vai começar quando as indústrias começam a crescer no país, certo? Até então, as indústrias ainda eram bem tímidas. As indústrias que existiam em São Paulo não era como a gente vai ver na época de Getúlio Vargas, certo? Então, com o lucro do café, vão começar um investimento na industrialização. Então, no final do século XX, como eu estava dizendo para vocês, existiam poucas indústrias ainda. Eram cerâmicas e tijolo, móveis, tecidos, roupas, que não tinha grandes investimentos, né? Eram indústrias que eram relativamente simples. Mas essas indústrias já estavam instaladas lá em São Paulo. Por quê? Ó, lucro do café. E por que São Paulo? Porque lá era onde os barões do café moravam, né? Lá era onde toda a estrutura estava sendo montada para ter grandes indústrias. Aí no século XX, ó, a exportação dos produtos agrícolas eram menos valorizados e a importação de máquinas e equipamentos era muito mais caro. Então a expansão do café começou a ir para o interior paulista e precisava de mão de obra. E é aí que vai incentivar a imigração, certo? É aí que vai começar a imigração de pessoas, principalmente da Itália, pessoas vindas da Europa, para trabalhar nesses cafezais em São Paulo, certo? Aí, quando é que vai começar efetivamente a industrialização no Brasil? Já existiam pequenas indústrias, mas quando é que vai começar mesmo pesado? Vão existir algumas crises, certo? A primeira crise ó, aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Que vai envolver os países europeus. Então, os países europeus, depois da Primeira Guerra Mundial, vão estar arrasados. E a partir disso, pessoal, a partir dessa guerra, os países, principalmente os países europeus, eles vão ter outras prioridades. Tipo, o meu país está destruído, acabou de passar por uma guerra mundial. Qual é a minha prioridade? É comprar café do Brasil ou é reconstruir a minha cidade, ou é reconstruir o meu país? Então tinha as prioridades, né? É aí que vai acontecer a substituição de importações, certo? O Brasil, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, e como o Márcio falou, em 1929, alguém lembra o que é que aconteceu nesse ano? Alguém lembra? Em 1929? Hein, pessoal? Crise. Beleza, mas o que foi que causou essa crise em 1929? Teve um evento que gerou uma crise mundial. Alguém lembra? Hein, pessoal? Alguém lembra o que foi que aconteceu em 1929?
1929, eu acho que a gente falou até no capitalismo. Na Primeira 1929, Guerra? como é? Na Primeira Guerra? Não, a Primeira Guerra foi um pouquinho antes. A Primeira Guerra foi em 19 Foi, 1914, foi aquele negócio que aconteceu lá no Old Street, eu acho, algo assim. Nova Lá nos York, Estados né? Unidos. É, isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, Caleb. Em 1929, vai haver a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, certo? Esse é um evento. Ah, professor, mas um negócio que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá em 1929, o que tem a ver com o Brasil? Por que o Brasil foi afetado tanto por essa crise que aconteceu nos Estados Unidos em 1929? Por quê? Nessa época, pessoal, vocês lembram que está rolando o capitalismo financeiro, né? Nessa época, o lucro era o quê? Vender ações de empresa, né? Vender ações, comprar ações, as empresas vão para o mercado financeiro. É aí que o capitalismo vai lucrar. Em 1929, vai haver uma superinflação. E o Banco de Nova York, que era o principal centro financeiro do mundo, ele literalmente quebra. As ações não valem mais nada. E as empresas começam a quebrar. Países começam, principalmente os Estados Unidos, né? É aí que vai começar a Grande Depressão, certo? O Brasil, como eu estava falando antes, era o país que vendia muito café, né? O café era um produto que era muito valorizado no exterior. Mas quando ocorre essa crise de 29 na década de 30, os países não têm mais como comprar café, porque o café é um produto secundário. Tipo, o que eu compro? Eu tô falido, certo? Tô desempregado. Eu compro arroz ou eu compro café? Eles vão dar as prioridades, né? E além disso, os países eles não conseguiam também mais exportar produtos industrializados para o Brasil, certo? Como é que funcionava até o início do século XX? Existiam as grandes indústrias internacionais, desculpa, e o Brasil exportava todo tipo de produto industrializado. O Brasil não tinha indústrias, por exemplo, indústria de panela. Indústria de panela, o Brasil tinha que comprar da Inglaterra. Se você fosse comprar uma panela de ferro, você tinha que exportar da Inglaterra. Se você fosse montar um trem, fazer uma trilha, uma ferrovia, tinha que vir da Inglaterra. Todos os produtos industrializados, esses produtos mais que precisam ser mais industrializados, né, ter uma técnica melhor, tinham que vir de outros países, certo? E o que vai acontecer em 1929? Com essa quebra, os países não conseguiam mais exportar produtos industrializados para países que não eram industrializados na época, principalmente o Brasil, certo? Então, essas crises vão favorecer com que o Brasil comece a se industrializar. Então, a crise de 29, ó, só recapitulando, ela vai abalar, né, a economia no mundo, o comércio mundial e vai atingir muito a economia agrícola do Brasil. Enquanto o mundo estava se industrializando, o Brasil ainda era uma economia agrícola. A quebra da Bolsa de Nova York, né, vai ter uma crise muito grande na atividade cafeicultora. Então, isso vai afetar muitos barões do café que não vão conseguir vender esse café. E a economia brasileira, como a base da economia do brasileiro era o café, se ninguém compra o seu café, o que acontece com a economia do Brasil? Entra em crise, né? Então, a crise do café vai significar uma nova busca por uma economia nacional, certo? Então, os barões do café acumularam muito dinheiro, né? Capitalismo. Quando eles viram que o café já não era mais vendido para o mundo, eles buscaram uma nova forma para lucrar, né? E como é que eles vão lucrar? É a partir da industrialização no Brasil, principalmente com Getúlio Vargas, certo, pessoal? Então, os industriais, que até então eram os barões do café, vão começar a trocar esse tipo de atividade. Eles vão sair
da atividade do café e vão começar a formar indústrias, certo? Principalmente com o apoio do governo. O que vai acontecer? O governo ele vai criar as grandes indústrias de base, né, que são as indústrias que mineram. Vou citar aqui um exemplo. Ele vai criar uma indústria que minera o ferro, certo? Ele vai explorar lá o ferro. E esse ferro que é tirado da natureza, ele vai ser utilizado como matéria-prima para esses industriais, certo? Então, a industrialização brasileira, pessoal, ela vai começar a partir disso, certo? A partir da crise do café. O café era o principal produto de exportação, existiam os barões do café, e depois das crises, principalmente da crise de 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York, é quando esses grandes barões eles vão mudar a atividade, porque eles estão vendo que o café não tem mais lucro. E onde é que eles vão montar essas indústrias? Vão montar principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é na região sudeste, que é onde já existia uma urbanização, que é onde já existia uma estrutura para você conseguir colocar uma indústria. Porque para você colocar uma indústria, você precisa ter energia, né? Energia elétrica, precisa ter rodovia, né? Para o produto sair da indústria, da fábrica, precisa ter portos, né? Próximo para você mandar para outros locais do Brasil. Então precisa ter toda uma estrutura que São Paulo já tinha. Por isso que São Paulo se destacou tanto no cenário nacional, como se destaca até hoje, né? Mas nas próximas aulas, pessoal, a gente continua falando um pouco sobre como começou essa industrialização no Brasil, beleza?